Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estão nos ouvindo, sejam muito bem-vindos ao VimoCast. E é isso, animada? Chegou literalmente correndo. É verdade, né? Mas o que a gente não faz para encontrar pessoas tão especiais e conversar com elas sobre a vida delas, as escolhas dela, né? A gente fala, né? Nossos convidados sempre são muito especiais, mas a gente tem um carinho especial pela sua presença aqui. Inicialmente, eu tenho que falar, né? Recusou o nosso convite. É verdade. Recusou, falou, não é pra mim. Eu falei, não, tem todas as características, vai ser maravilhoso. Demorou pra aceitar tá aqui, isso, né? Pra Foi ouvir, difícil. mas aceitou, isso que importa, isso que tá aqui. E quem que a gente vai bater um papinho hoje, Su? Com a nossa querida amiga profissional que tá sempre com a gente, a Solange Steikler, que é assistente social pela Universidade Católica, com residência multiprofissional pelo Hospital Universitário de Brasília na área oncológica adulta. Sol, nossa querida Sol, que está sempre com a gente, nos auxiliando, né? Eu digo assim, que bom que eu tive sorte na vida de encontrar assistentes sociais e perceber o impacto delas na nossa assistência, né? Impressionante, assim, o bem que vocês fazem para o paciente, para a família e para a gente. Então, e a Sol tem algo muito diferenciado mesmo. Sol, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, gente. Eu que agradeço pelo convite. Como vocês mesmos disseram, né? Num primeiro momento eu falei, meu Deus, vou me jogar. Não quis. Mas aí eu falei, gente, convite da Sueli, o Rony. Não, eu vou. Olha, Aí eu querida, resolvi né? e aceitei. Agradeço muito pelo convite, viu? O pessoal da nossa equipe deve estar aqui olhando, né, vibrando, né? Porque a Solange isso, é uma unanimidade, exatamente. Né? Uma pessoa referência pra gente. Exato. A Sol trabalha lá com a gente também no Sírio, compõe, faz parte das nossas famosas reuniões de segunda-feira, né? Já nossa audiência conhece bem, sempre tá com a gente. E Sol, a gente gosta de começar, como bom paliativista, assim, sabendo um pouquinho mais, realmente, quem é a Solange? Quem é a nossa Sol? Pronto. Quem é a Sol, né? Eu sou o Sol. A gente até comenta, né? Não, Sol, nosso Sol, fala pra gente. Brincadeira. Gente, mas quem é a Solange, né? Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou assistente social, eu sou dona de casa, eu sou baiana, como muitos não sabem, adoro ser baiana, mas vivi a vida inteira a vida inteira não, né? A fase da adolescência inteira até adulta no estado de São Paulo, né? E vim para Brasília e aqui trabalhei, assim, só em áreas maravilhosas, áreas, assim, digamos, instigantes, áreas desafiadoras, mas eu acho que a área da saúde sempre me pegou. Desde a infância, eu acho que a área da saúde me pegou, né? E eu acho que sempre pega por uma história de vida da gente, né? E eu era muito pequena, tinha 7 anos, né? E o meu pai descobriu que ele tinha hanseníase, né? E naquela época lá, 1975, 76, a hanseníase ainda era uma doença, assim, muito, né? Digamos assim, de preconceito e tudo mais, né? Assim, né? Então eu digo que ali eu tive um pouquinho de convivência com a morte, saber o que era a morte, mas ao mesmo tempo não. Por quê? Naquela época as pessoas ainda estavam sendo levadas para hospitais, onde tinha que ficar separado da família, ainda tinha isso, né? Porque ainda a palavra hanseníase ainda não era assim tão conhecida, era mais a lepra, né? Era o leproso. Então, assim, a gente viveu muito dessa fase. Distante, do pai de vocês sempre... Não chegamos. Então é Que isso bom. que eu te quero dizer. A gente teve ali uma fase que a gente falou assim, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Minha mãe, com 3 crianças, né? O que a gente vai fazer agora? Naquela época se aposentava, né? O paciente quando descobria que tinha esse diagnóstico, só que foi bem nessa fase que não precisava ir mais para esses alojamentos, onde ficava, já tinha medicação, já tinha cura, né? E aí ele pôde fazer o tratamento realmente na nossa cidade, que era Barretos, né? Com a gente mesmo, com várias assim, coisas, várias demandas, coisas muito diferentes, que para uma criança era muito difícil, né? Então, assim, a gente teve aquele momento de saber que a gente teria que ficar longe do meu pai, e ali já foi assim, né? Uma ruptura, né? Como que a gente vai fazer isso? Mas, ao mesmo tempo, depois a gente teve a notícia que não precisava, né? Então, eu digo que foi o meu momento ali com a morte, sabe? Hoje, né? Refletindo e lembrando muito da infância, eu digo que é isso.
E a morte nem sempre é morte, né? Eu acho que tem coisas que dá ali pra gente trabalhar e levar ainda uma vida saudável, digamos assim, né? Mentalmente. Então, essa é a Solange, tenho um filho maravilhoso, sou casada há 29 anos, dia 2 fiz 29 anos de casada. Legal. Olha só. Né? E quando o meu pai descobriu que tinha hanseníase, a gente era acompanhada por um assistente social. Então, isso ficou muito Você ali na lembra minha disso? vida. Que Lembro muito, porque naquela época a gente tinha que fazer acompanhamento periodicamente, era a cada 15 dias, sabe, Su? Porque eu acho que vocês não vão lembrar, mas, por exemplo, assim, por eu acho que ainda não ter muito estudo e nada, então era uma doença transmissível. Então, por exemplo, né, no banheiro de casa tinha a Solange, a buchinha cor-de-rosa, da minha irmã a buchinha era azul, do meu irmão era verde, tudo separado ali do meu pai, né? E a gente trabalhava era um dermatologista na época que acompanhava, eu não sei se hoje ainda é, né? E tinha assistente social que acompanhava a gente, que se a gente não fosse ali naquelas consultas quinzenais, que eu não lembro mais se era quinzenais ou mensais, ia, por exemplo, a perua do SUS lá na sua casa, tipo assim, por que você não veio? Para acompanhar, né? Para saber se tinha alguma transmissão, alguém tinha pego. Graças a Deus ninguém pegou. E, gente, acreditem se quiser, o meu pai tá aí hoje com 81 anos, maravilhoso, não morreu. E eu falo, meu Deus, como a gente sofre por coisas que às vezes nunca vai acontecer, né? Mas eu acho que eu fui a que mais soube conviver com isso e falei, vou querer ser da área da saúde. Aí mais tarde eu quis ser fisioterapeuta, fui mudando, né? Mas aí no fim voltei e não, vou ser assistente social, que eu acho que foi uma coisa que ficou bem marcada aí na minha infância. Nossa, que interessante, né? E assim, até tava lembrando, né? Cecília Saunders, nossa maestra, assim, do cuidado paliativo, que teve sua formação, né? Foi tudo, né? Foi enfermeira, foi médica, foi assistente social e a importância, né? Ela era enfermeira e por uma questão de saúde até foi para assistente social com esse olhar. E foi o que propiciou o movimento hospice moderno que a gente vive hoje e a gente tanto fala, né? Isso. Essa área espetacular. Que bom que a gente tem você. Ai, que bom. E como é interessante, né, que acho que uma das coisas que mais nos leva, né, ao paliativo é da gente ver como, em muitos momentos, o sofrimento pode nos atravessar e, inclusive, guiar as nossas escolhas, né? Isso. Quando você lembra da assistente social que cuidou do seu pai lá atrás, né, e o impacto que isso teve, inclusive, para sua escolha, né, de vida. E a gente vê, Sol, a gente não tá falando isso porque a gente tá aqui na sua frente, não. É de verdade, a gente vê que você faz o seu trabalho, né, com muito zelo, com muito propósito mesmo. E aí, pra mim, faz muito sentido, né, ouvindo você contar a sua história, né? Olha de onde veio, né, essa semente, né? Por essa vontade de estar no serviço social. Eu muito acho. Bom. Eu falei pro meu filho, eu até falei, você podia fazer serviço social? Ele, mãe, bonito. Pelo amor de Deus, insistente social, você só sofre. É muito sofrimento. Aí eu falo assim, Mateus, toda profissão tem sofrimento. Depende do que você vai fazer com aquele sofrimento. Né? Mas ele não quis, só tive um filho, né? E aí ele não quis, e aí eu respeitei também. Né? E o que te levou a isso, assim, fazer essa trajetória do serviço social, da sua residência em oncologia adulto, e aí, né, nos deparamos, né, nesse encontro sobre a perspectiva do cuidado paliativo? Pois é, a minha vida ela é muito louca, assim, voltas, indas e vindas, e já vou até adiantar aqui para falar que eu me identifico muito com um livro que eu li recentemente, Que Tudo é Rio, da Carla Madeira. É maravilhoso, é um aprendizado de vida e a minha vida é realmente aquele livro. Quando eu li, eu falei, gente, é a minha vida, é esse livro aqui, sabe? E é legal, né, que fala dessas questões das relações sociais e familiares que norteiam as nossas escolhas. E às vezes do a gente... percurso, né? Que é como o Rio, assim, né? É um livro simples, você lê rapidinho e eu, assim, eu me identifico muito com ele, sabe?
Então, quando foi? O meu filho, ele velejava. Começou a velejar desde pequenininho, 10 anos de idade, ele começou a velejar. E daí tinha a turma da vela. E todo janeiro tinha o campeonato brasileiro de vela. Como eles eram pequenos, os pais tinham que acompanhar. E aí a gente acompanhava os filhos, e aí enquanto os filhos estavam na água velejando, os pais ficavam ali trocando experiências, né? Gente, vocês não vão acreditar, mas aí eu conheci a Annelise. Do Hospital de Apoio, a filha dela velejava, a Luciana. Nossa. E a Annelise contava dos atendimentos dela, tudo, e assim, eu achava aquilo maravilhoso. Eu falei, gente, que espetáculo, né? Olha, eu não conheço cuidados paliativos, mas que legal, é muito legal, tal. Caraca. E aí ela contava quando a gente estava esperando lá os meninos velejar, a gente ia contando, né? Nossa, doutora Annelise, né? Um grande Um beijo. A gente tem que beijo, parar, né? Ania. A gente não pode, assim, perdão. não, É uma pessoa que é uma referência pra total, gente, né? Total. Se Estará com explorar no nós Brasil. em breve, assim que possível, já certeza. tá guardadinho ali. Nossa, Isso, que legal. E aí muito vocês ficavam legal. compartilhando os E casos. a gente ficava compartilhando. Mas, como ela trabalhava muito ainda nessa época, então, geralmente, a Luciana estava mais com o pai e tal, mas sempre que ela ia, ela estava ali batendo papo, e a gente batendo papo, né? Porque todo janeiro era a época do brasileiro, então todo janeiro era numa cidade, né? Já no Rio, dessa vez em Fortaleza e tal. E aí passou, os meninos foram crescendo, velejando, né? Cada um tomou seu rumo e tudo. E aí eu fui fazer residência em 2015 no HUB, né? E por que eu fui fazer residência? Antes da residência, eu trabalhei no HUB, no projeto Convivência, que são pessoas com HIV. Né? E aí, assim, achei super interessante. E lá na residência eu descobri que tinha, no Convivência eu descobri que tinha residência multiprofissional na área oncológica e na área cardiológica. Falei, eu não vou para cardiologia, eu gosto de coisa, né, bem assim, desafiadora. Eu vou prestar para oncologia. Legal, e aí eu falei, não, tá. Aí fiz na oncologia, e na oncologia a gente passa em todas as áreas, né? E no HUB tem a parte de geriatria, né? Que é uma parte muito legal. E quando a gente estava lá no HUB, numa dessas aulas, né? Que acho que era sexta de manhã, não lembro. Aí me aparece a Annelise para falar sobre cuidados paliativos, né? Aí eu falei, meu Deus, não tem como sinal. fugir. Olha é um sinal. Não tem como fugir. É um sinal. E aí escutei ela de novo, muito legal. E na residência a gente pode passar um período em outro hospital, né? Você pode fazer ali um intercâmbio, digamos assim, um mini intercâmbio de 1 mês em outro hospital. Eu até tentei, mas eu não consegui. Mas fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, cuidados paliativos é pra mim e tal. E aí eu acabei não fazendo outra pós, uma pós mais profunda. Fiz uma pós, assim, que foi online, que me deu uma base, mas tudo que era de cuidados paliativos eu estava ali acompanhando, né? E aí, depois disso, eu fui trabalhar no Instituto de Cardiologia, né? Na parte de transplante, que aí a gente via e falava assim, gente, tem caso aqui que dá para ser cuidados paliativos. Mas é uma área, assim, é muito complexo, né, o transplante, né, porque ao mesmo tempo que a pessoa tá uma pessoa que a gente fala, nossa, tá muito debilitada, como é que vai ser, se você consegue, né, ali dar um up, toda a equipe reunida e todo mundo trabalhando, e você consegue levar o paciente pro transplante, e às vezes você tem transplante, assim, de muito sucesso, né, então aí eu falava, não, calma, né, vamos lá, verificando. Aí teve uma época que eu quis fazer dobradinha. Assistente social tem muito disso, sabe? De trabalhar em 2 lugares, né? E aí eu falei assim, eu vou trabalhar no hospital de base. Aí eu passei um período no hospital de base e na época que eu fui para o hospital de base, você poderia escolher ali um pouquinho que área que você queria. Eu falei, eu quero cuidados paliativos. Aí foi um grande aprendizado mesmo, sabe? Porque aí tinha equipe multi, né? Todos os profissionais, aí lá que eu fui conhecer realmente cuidados paliativos e conhecer cuidados paliativos no hospital do SUS, né, o hospital de base, que é um hospital muito grande, assim. Eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta, não é possível uma coisa assim, é muito sofrimento.
Olha que interessante. E isso chama muita atenção, assim, só até você estava comentando um pouquinho aqui nos bastidores da sua trajetória, né? Uhum. O quanto que, né, passou pacientes geriátricos, passou dentro da parte da oncologia, dentro da cardiologia, como você trouxe, né? O paciente com transplante tem, às vezes, esse momento, vamos dizer assim, como se fosse uma remissão de doença. Você tem uma questão de quase trocar uma doença pela outra, que tem uma indicação de cuidados paliativos, mas não um paliativo propriamente para fim de vida, para um cuidado até antes, nessa indicação do transplante, que é uma discussão grande que a gente tem hoje. E aí, assim, te perguntar, ao longo dessa sua jornada, você que gosta do desafio, né? Como que é para você lidar quando tá em frente a um paciente de cuidado paliativo, realmente dentro da oncologia, dentro da cardiologia, que o paciente não tem mais uma perspectiva de cura, assim, lidando com maior sofrimento? Como que é para você, em geral? Rony, então, é até difícil falar, porque para mim, não vou dizer que a gente não leva para casa, depois você fica, né, tem os pensamentos, meu Deus, mas eu digo que para mim é muito mais um aprendizado do que qualquer outra coisa, porque qualquer paciente que eu atendo, eu aprendo uma coisa que eu fico assim, meu Deus, isso é para eu aprender alguma coisa com esse paciente, porque você tem paciente que a gente percebe que ele não aceita, né, o diagnóstico, que ele acha que aquilo não é para ele, que é como se fosse um castigo, mas já tem paciente que eu digo, né, que é tão evoluído que assim, que aceita tanto aquilo. Então, se eu te dizer que eu sofro, mas eu tento mais entender a situação da vida do paciente, da família, do que mesmo o sofrimento, porque a vida é assim, né? A gente tem uns legados, eu acho que tem coisas que acontecem com a gente aqui que não vai ter explicação, né? Não vai ter explicação e ao mesmo tempo, quando você vai conhecendo aquela família, você vai conhecendo tudo que, né, tudo que aconteceu com ela, o porquê, você fala assim, gente, faz sentido, né? Então, assim, aí eu não sofro tanto. Sabe? Eu não sofro tanto. E pacientes que eu sofro muito, às vezes, são pacientes que não estão tão debilitados, sabe? Mas que aí eu acho que a história deles tem alguma coisa reflete na minha história de vida, aí tem essa transferência e eu sofro mais, porque assim, eu costumo dizer que eu lido muito bem com a morte, eu não tenho muito problema com a morte, porque eu acho que a morte não é você morrer ali e você não e amanhã, né, você não vai acordar, não vai estar aquele... Morte pra mim são momentos, sabe, que você encerra um ciclo ali de uma amizade, aquilo é uma morte que você sofre, que você passa por aquilo e depois vai passar, e das pessoas vai ser assim também, igual a minha irmã, eu já falo, a minha irmã vai ter eu vou ter um problema seríssimo com a minha irmã, quando os meus pais forem, mas aí eu já tô tentando, Silvana, vamos, ela chama Silvana, vamos pensar aí, meu pai tem 81 anos, minha mãe tem 77, olha que maravilha, a gente conseguiu viver com eles até agora, então a gente só tem que agradecer, a gente só tem que pegar essas histórias deles, que são várias histórias, né, quando junta a família toda para comer uma pizza, muita coisa engraçada, né, então eu tento fazer disso, eu acho que eu vou lembrar dos momentos bons, né, e eu tenho a minha sogra e o meu sogro também, que eu digo que também foram os meus pais, eram gente maravilhosa, me acolheram na família, assim, maravilhosamente bem, uma cultura diferentíssima, porque a minha sogra era gaúcha, o meu sogro era sul-africano e eu era baiano, né, gente? Então, baiano é exagerado pra falar, é exagerado pra rir, é exagerado pra comer, né? Eu acho que baiano mas eu amo, adoro ser baiana. Eu até falo que eu fiz eles botar um pouquinho o pé no chão, Brasil aqui, vamos lá, né? Então, assim, eu tive, né, a minha sogra e o meu sogro, todos dois faleceram com Alzheimer, né, nos últimos 2 anos, até que eu me desliguei do Sírio, né, por 2 anos, eu fui cuidar da minha sogra, que foi o meu marido, falou, você topa aí comigo? Eu falei, topo, vamos lá, então vamos, aí fui, ajudei a cuidar dela, né, e aí eu falo assim, meu Deus, que sofrimento, que quando eu não dei conta mais de cuidar da minha sogra, eu virei pro meu marido e falei assim, olha, Vitor, eu falei que eu te ajudava e eu só dou conta até aqui. Agora eu não dou conta mais, porque era muito sofrimento pra mim e eu achava que eu já não estava ajudando. Só que já era uma época também que nenhum dos filhos estava mais conseguindo ajudar pelo nosso sofrimento de ver ela daquele jeito, sabe? Tão bem fisicamente,
mais a cabeça, sabe? Então, por exemplo, quando a minha sogra faleceu, quando a gente foi visitar ela no hospital, que ela também entrou em cuidados paliativos, né? Uma equipe maravilhosa também de Ribeirão Preto. Ela entrou em cuidados paliativos, que eu fui visitar ela no hospital, depois no dia do velório dela. Pra mim, se eu te contar que, tipo assim, eu quase não chorei, porque tudo que eu tinha que fazer por ela, eu já tinha feito antes, sabe? Então não bate arrependimento, sabe? E com o meu sogro a mesma coisa. No sepultamento do meu sogro, os netos subiram junto com o caixão, foram e cantando, e aí todo mundo assim... E esses meninos vão dormir à noite, e foi tudo muito simples. Eu não sei, assim, simples que eu digo assim, ninguém tava ali como uma morte, como um sofrimento, como... né, uma coisa assim, meu Deus, nunca mais vou ver. Então foi uma coisa linda. Depois todo mundo falava, gente, que velório lindo do seu sogro, foi super diferente, os meninos curtindo, querendo ali ajudar a jogar areinha, querendo não sei o que, e o vô Derek, ele chamava Derek, né? E todo mundo falando, então foi uma coisa muito bonita. Então pra mim, eu acho que eu lido bem com a morte. E eu acho, né, gente, aí agora sim, né, eu não perdi meu pai, minha mãe também. Eu sei que eu vou sofrer muito, eu já estou sofrendo, porque eu sei que com 81 anos, 77 anos, né, faz parte. Estamos caminhando, né? Faz a gente pensar isso, né? Faz a gente pensar nisso e assim, tá... Foi minha sogra e meu sogro, que foram mortes que eu acho que foram as que eu as que eu tive, assim, bem mais próximo, né? Mas e minha mãe e meu pai? Como é que vai ser, né? Mas aí, Rony, foi onde eu aproveitei também esses 2 anos que eu fiquei em Barretos cuidando da minha sogra. Aí eu combinei com meu marido, então também eu vou curtir os meus pais. Então eu curti minha mãe e meu pai, de acompanhar eles em médico. E aí eu vi o tanto que a minha irmã sofria, porque terrível acompanhar idoso, é um dia uma coisa, um dia outra coisa, gente, é uma saga. E é isso, assim, tendo essa vivência, né, tão próxima desde a infância, que te direcionou para sua área de atuação, tendo vivências com seus sogros e tudo, você acha que a sua especialização, a sua vivência, a sua atuação, lhe ajuda a lidar com essas situações? Como você vê isso, como um profissional? Nossa, eu acho que ajuda muito. Eu acho assim que... É porque eu acho que uma pessoa que vai para uma área oncológica, digamos assim, para uma área de cuidados paliativos, né? Oncológica que a gente fala, né, gente? Oncológico do passado era assim, não tem mais jeito, não tem mais tratamento. Hoje a gente tem muitas linhas de tratamento, né? Mas é o que eu digo assim, mas dá pra gente fazer muita coisa também quando aquela linha, né, de tratamento ali se esgotou. Eu acho que dá muita coisa pra gente fazer com a pessoa, com a família, sabe? Escutar e tudo. Isso me ajuda muito, sabe? Então, eu nunca vejo aquilo como um sofrimento muito grande, sabe? Às vezes eu sofro mais da família não estar preparada. Eu sofro muito mais do que realmente com o paciente, sabe? Porque eu falo, gente, esse paciente tem essa doença, né? Mas ele está sendo cuidado por uma equipe multiprofissional, né? Porque cuidados paliativos não tem como você trabalhar sozinho, né? A gente sabe disso nos corredores e tudo quanto é lugar. Então, assim, eu acho que me ajuda muito. Interessante. Em alguns momentos você trouxe essa questão, né? Da equipe, né? Que bom que tem uma equipe. Fala pra gente, assim, qual que você acha que é a importância, ou melhor, a diferença de você trabalhar dentro de uma equipe e você trabalhar fazendo o seu melhor, o outro fazendo o melhor, mas não tendo exatamente uma comunicação da impressão para aí a gente fazer um planejamento avançado? Ô Su, o que acontece? Trabalhando sozinho, eu acho que a gente busca em livros, eu acho que a gente estuda, né? Eu acho que a gente pega experiências, né? Mas quando você tá com uma equipe, gente, né, não existe cuidados paliativos, eu acho que sem equipe. Por quê? Porque eu vou ali muito saber da vida do paciente, né, da família, né, igual, por exemplo, assim, tem muita gente que quer ajudar, que quer acompanhar o pai, mas ela não tem estrutura psicológica. Então, de eu poder chegar para vocês e falar assim, Su, ela é muito presente no tratamento do pai, só que ela não tem condições de ficar aqui no hospital. Por quê? Muitas vezes, né, a equipe de enfermagem não entende, como assim? Aquela filha vem só visitar
lá e já vai embora e não fica com os pais, né? E aí tá lá, gente, eu atendi ela tá em sofrimento, ela sofre muito com isso. Então talvez é melhor ela ficar mais distante, né? E aí converso com a psicologia, e aí, vocês também têm essa visão? O que vocês acham? E aí a gente pode ir com o pessoal, né? Com os médicos, o que a gente poderia fazer para melhorar, né? Então eu acho que assim, não tem como, né? Nutricionista, comida, para mim, gente, comida é uma coisa muito importante que eu já disse, né? Tudo então, se conecta, tudo né? vai se conectando. Essa transdisciplinaridade, né? Que é esse trabalho realmente integrado, que é essa nossa reunião transdisciplinar que a gente tem na segunda-feira, e dentro do paciente, da jornada do paciente oncológico, que acaba sendo o nosso dia a dia, né? Ali, a boa parte. O Bruera cita, tem um artigo dele que ele cita exatamente isso que a Sol falou, né? Você tem um paciente ao centro, como se fosse ali, vamos dizer, como se fosse o Sol. Aí você tem como se fosse uma parte mais satélite, mais próximo, como sendo a família, e entendendo as relações. E aí tem toda a equipe, que aí somos nós, a equipe que sempre tá junto ali, ouvindo e entendendo um pouco a realidade para auxiliar esse paciente, né? E é impossível você fazer um olhar fragmentado não funciona, pontual, sim. Quanto que a gente descobre os nossos pacientes e a gente consegue ajudar naquelas reuniões que a gente consegue ouvir um pouquinho de cada um ali. E às vezes até o técnico de enfermagem no leito, antes de entrar, a gente ouvindo um pouquinho como que tá no dia, quem tá, como que tá sendo o sofrimento, para ajudar da melhor forma e ser realmente efetivo, né, nesse cuidado. Como que isso é importante nesse paciente, né? Porque eles sofrem também, né, Rony? A equipe sofre muito, né, também. Então, assim, eu tento sempre ir trabalhar a minha escuta, porque o que acontece? Muitas vezes eu atendo um paciente e depois eu gosto de discutir com outro profissional. Gente, eu entendi isso, foi isso que vocês entenderam? Porque às vezes a gente pode levar para o nosso lado, tipo assim, gente, não foi isso que o paciente quis dizer, ou o familiar, né? Então, você tem aquela troca, né, com outra pessoa, você atendeu, né? Você sentiu isso também? Então, assim, não tem como, o trabalho em conjunto é maravilhoso, né, gente? Na verdade, eu acho que eu nasci para trabalhar em equipe mesmo, sabe? Eu não consigo muito, assim, trabalhar sozinha. Que coisa linda. E assim, quais os maiores desafios que você percebe dentro da sua área nesse sentido com a integração, né? Você que teve vivências em diferentes locais. Você falou os maiores aqui. HUB, o hospital de base, lá no Sírio, dentro do particular, lá no IC. Assim, qual foi o maior desafio que você percebeu em relação a essa integração e nessa participação? Rony, o sofrimento é o mesmo, digamos assim, né? Quando você está no SUS ou quando você está num hospital particular, o sofrimento é o mesmo. A diferença é que, de repente, no particular, você tem mais condições, né? Então, isso facilita aquela família, né? Ao ir e vir, ao estar com o paciente, né? Então, isso facilita mais. Hoje eu estou muito cansado, eu consigo ter alguém para me ajudar, né? E no SUS já é diferente, no SUS tem que ser mais a família, né? No SUS a gente tem que trabalhar mais com os direitos do paciente, porque muitas vezes ele não sabe, né? Daqueles direitos. Então, a gente vai ali orientar para ele tentar acessar os direitos, né? Para que ele possa passar por aquele período da melhor maneira possível, digamos assim, né? Sem um sofrimento aí de não ter como ir para o hospital, né? Para ver os pais, né? Ou não ter como chegar até o hospital para fazer um exame, né? Porque quando a gente trabalha com um paciente do SUS, isso acontece muito, né? Tem essas dificuldades financeiras aí, né? Então, eu acho que o nosso trabalho é esse. E as políticas públicas, elas têm que avançar muito ainda, né, Rony? Porque elas têm muitas coisas boas, eles já têm acesso a muitas coisas, mas eles têm muito, às vezes, ali corte de renda, sabe? E para mim isso é muito angustiante quando tem um paciente e assim, não, essa família recebe 3 salários mínimos, então ela não pode ter direito a esse benefício. E quando você vai atender, você fala assim, não, realmente, ela tem 3 salários mínimos, mas tem exame que ela não conseguiu na rede pública, ela tem que fazer particular, e aí? Então, assim, eu gosto de avaliar por inteiro, sabe? Não é esse aí, 3 salários, não dá. E aí a gente tem também, né, a quem recorrer aos órgãos e tentar. Não, realmente, ela, né, aqui no corte de renda não dá, mas vamos tentar, vamos ver se a gente consegue. Então, eu acho que é essa tranquilidade que me dá também, porque eu, geralmente, com os meus pacientes, eu vou até onde
eu consigo esgotar, sabe? Aqui eu não consigo mais, mas até onde eu acho que tem uma brechinha que eu consigo ir ali e lutar junto com eles pelos direitos, né? Eu luto. Nem sempre a gente consegue, né? E aí, aproveitando um gancho, né? Que eu acho que nosso país ainda está muito atrasado nisso, principalmente de políticas públicas, pensando em pacientes em fim de vida. Independente seja no público ou no particular, até de liberações com convênio, que esse paciente que está num momento mais final, de necessidade de um cuidado muito mais próximo, às vezes um cuidado em casa, de uma atenção, a gente ainda tem muitos desafios para que consiga flexibilizar isso, e que em outros países a gente tem, né? Lá na Inglaterra teve um tempo o Caminho de Manchester, coisas específicas que flexibilizam e facilitam essa rigidez legal, né? Para um paciente ali que está num sofrimento imenso, que vocês estão em contato direto também, né? Isso é um ponto que, nossa, eu vejo uma dor. Mas avançou, né? Igual Brasília no particular, uma coisa que eu achei que avançou e que eu tô achando muito interessante, que são os hospitais de transição. Né? Que às vezes aquele paciente não precisa ficar ali num hospital de média e alta complexidade, mas que ele pode ir para um hospital de transição, onde a família pode visitar a qualquer hora, né? Pode estar ali participando também. Então eu acho que em muitos casos os hospitais de transições também ajudam bastante. É uma boa alternativa. Sol, você trouxe a questão, né, também do sofrimento na perspectiva do profissional, né? Isso pra gente é algo que toca muita gente, né, Rony? E aí teve uma das suas falas que você trouxe assim, acho que quando você tava falando do base, né? Era tanto sofrimento que eu pensei, eu não vou aguentar, né? E quanto que a gente sofre, né? E o que te faz ficar diante de tanto sofrimento e nessa perspectiva do social, da impossibilidade do paciente ter acesso aos melhores tratamentos, você sabendo que há outros tratamentos, o que te faz permanecer? Su, eu trato isso muito em terapia, né? Porque eu falo assim, gente, como assim você trabalha numa área que você sofre tanto, mas você gosta e você não desiste, né? Mas eu acho que assim, quando você faz o seu trabalho com amor, quando você faz o seu trabalho sabendo que você não vai conseguir fazer tudo, mas o que você conseguir, se você conseguir fazer bem feito, isso já está válido. Então, eu acho que, assim, conseguir auxiliar, conseguir ajudar. Então, isso eu acho que é mais gratificante do que sofrimento. Tem o sofrimento, mas tem a parte gratificante, tem a gratidão também. Conseguir auxiliar, conseguir... Eu não gosto de falar ajudar, porque eu acho ajuda, mas você conseguiu ali dar uma orientação e depois a família vem te agradecer. E assim, então, isso para mim... Pronto, já ganhei o dia, já ganhei o salário, sabe? Tem coisas que a gente não vai conseguir, mas eu acho que a gente trabalhar esse nosso pessoal e falar assim, gente, tem coisa que realmente eu não vou conseguir, mas o que eu conseguir, eu vou fazer. Eu acho isso. E aí, queria que você pudesse compartilhar um caso que exemplifique essa unificação de cuidado, algo que vem à sua mente, não sei, algum que você lembra que te marcou em relação a esse manejo, e dessa importância da transdisciplinaridade, né? Vem algum em mente? Vem algum em mente. Tem uma paciente que ela faleceu, acho que foi uns 4 meses, não sei, e que era muito gostoso ir no quarto dela. E ela falava assim, quando você chega aqui, o meu dia se alegra. Amanhã você vai voltar? Aí eu falava assim, vou voltar. E às vezes não dava tempo. Como ela não tinha uma demanda, era uma paciente que a gente acompanhava porque, né, era dos cuidados paliativos, a gente acompanha mesmo. Eu falava, tá, não, vou voltar. E no outro dia não dava e às vezes eu não voltava. Aí eu chegava lá, ela falava assim, ontem você não veio me ver, né? Ontem eu queria te falar alguma coisa. Eu falei, não, realmente, então vamos fazer assim, a partir de hoje a gente vai combinar. Quando der, eu vou vir aqui te ver, pode ser? Porque tem dia que passa muito rápido e eu não consigo. E ela queria simplesmente conversar, sabe? Ela queria simplesmente falar da vida. E para ela estava tranquilo o diagnóstico dela. E ela tinha uma coisa ali que ela queria falar, que ela já tinha feito muitas coisas erradas, digamos assim, né? E aí a gente conversava, e aí eu falava assim, errado? Será que são erradas? Nesse momento foi o que você podia fazer, você fez achando... Então, na verdade, nem era um atendimento, sabe, Rony? Eu acho que ela queria ter alguém ali para ela conversar e dela falar que ela estava com medo de partir.
sabe? E aí a gente ali conversando, ia distraindo um pouco, ela dava risada. Então, assim, só que a filha dela, ela tinha uma filha que era assistente social. Então tem também aí essa, né, a identificação, assim. Mas foi uma paciente... Inclusive você, né? Muito interessante. E foi uma paciente que quando eu fiquei sabendo que ela faleceu, eu sofri muito, 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 muito. E é uma coisa assim, né? Você se identifica com alguns pacientes, parte, né? Faz parte, assim. O trabalho era muito mais um acolhimento naquela relação, né? Era muito mais um acolhimento do que realmente um atendimento, do que orientações, né? Era uma escuta, né? Era um cuidado, né? Era um cuidado. Eu acabo lembrando assim, nossa, eu trabalho com vocês, sempre converso com a Cíntia, com vocês, em relação a essa organização, né? Você comentou até dos hospitais de transição, o quanto que é impactante no auxílio à família, o quanto que a família tem uma identificação com vocês, e vocês trazem informações tão ricas para nos ajudar nessa cooperação, às vezes, de deshospitalização, no cuidado mais de fim de vida ali hospitalar. Nossa, muito bom. É sensacional. E qual a mensagem que você pode deixar aqui para o profissional que quer caminhar pelo serviço social e que busca também, na verdade, né, que se encontra nessa identificação com o cuidado paliativo? Qual a mensagem que você deixa para eles? Su, eu sempre acho que quem não tem identificação, quem não vai se identificar, quem não tem identificação, ela não vai ficar nos cuidados paliativos. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Por quê? Porque se ela sofre demais, se aquilo, né, faz ela ficar angustiada, se aquilo não tá fazendo bem pra ela mentalmente, tá tudo bem. Porque são as coisas que a gente tem que ver como é que eu vivo, né? Como é que eu lido com a morte? Como é que eu lido com a doença, né? Porque, gente, quando uma pessoa adoece toda a família, dependendo de como tá. Aquilo é uma participação de toda a família. E tem gente que não tá preparado para isso, né? Agora, o profissional do serviço social, eu acho que é identificação. Eu acho que quando se identifica ali com cuidados paliativos com a área da saúde, eu acho que não tem como. Ele vai sair, talvez ele fique um tempo fora, depois ele volta, mas, sabe, é uma coisa de paixão mesmo, assim. E também tem que gostar de trabalhar em equipe, né? Então, é uma coisa que você nunca vai trabalhar sozinho, né? Eu acho que, então, essa pessoa tem que gostar, né, de trabalhar em equipe. E eu acho que é isso, eu acho que é mais identificação mesmo. Legal. Acho que é isso. Você estava comentando já, né? Você participou da dica do livro, de um filme que você gostaria de deixar para a audiência. Quer falar mais um pouquinho? Você comentou daquele? Tem outras sugestões? É engraçado. E esse livro ele é muito intenso. O livro é bem simples. É pequeno, simples, mas é muito... O que eu digo simples é a leitura. Você não é aquele livro que você fala assim, não, eu li agora, vou ter que guardar ele, amanhã eu vou ter que ler de novo aquele capítulo, né? Então, eu digo, a leitura é uma leitura fácil, eu digo. Mas é um livro... tenso, né? Assim, eu acho que é um livro, né? Mas diz muito dessas relações, eu fico pensando, né? Quando a Sol trouxe nessa questão do simples, porque tá no seu dia a dia, né? De ver a perspectiva do paciente, o diagnóstico é importante, os exames, mas a perspectiva do que acontece na vida dele, né? É muito interessante isso. Muito. Então, esse livro me identifico... Gente, as minhas identificações são muito, assim, malucas, eu digo, sabe? Porque tem um outro filme que eu amei. Deixa eu ver se eu lembro... O Sabor da Vida. O Sabor da Vida é um filme que passa na França, ali, em 1885, que ele pode não ter a ver com cuidados paliativos, mas ele tem a ver com amor, ele tem a ver com comida, ele tem a ver com sentimentos. Então eu acho que tá tudo junto. Também foi um filme que eu super indico, um filme que eu dei risada, um filme que eu fiquei pensativa e é maravilhoso e eu indico. É muito bom também. É O Sabor da Vida, não é? Eu não sei se eu errei aí, mas eu lembro. Só o nome, né? Só o título. O Sabor da Vida, isso tem tudo a ver com cuidado paliativo de viver. Tem tudo a ver. Eu não conheço esse filme. Então assista, eu acho que você vai gostar. E aí você comentando, né? Você falou de várias formas que ele faz continuar e das importâncias. A gente tem que sempre de perguntar
se tem um autocuidado específico que você gosta de fazer, alguma coisa que é aquele momento que você se recarrega. Corrida, né? Se reconecta, né? A corrida, né? Inclusive, já tá inscrita aí já na corrida do dia 6 de abril. Já deixa um convite aí pra todos. A gente vai ter a corrida do Círio, 3 km, 5 km e 10 km. Já se inscreva, vou deixar o link aqui também na descrição desse episódio até. Isso. Então, já tem amigas me convidando, vamos correr, vamos caminhar. Gente, geralmente, né, a gente sempre tem um probleminha no joelho, alguma coisa aqui. Eu já tô vendo aí se eu vou conseguir caminhar. Se eu conseguir caminhar, já tá bom, legal, né? Maravilhoso. E caminhar é uma das coisas que eu faço, Rony. Eu sou muito família, eu e meu marido, assim, a gente faz muita... A gente tem coisas de fazer supermercado junto, coisas que dão pra fazer junto, sabe? Aquele horário, aquele período, a gente faz junto. E um horário, quando eu tô muito estressada, eu falo assim, cheguei, tô cansada hoje, vamos caminhar. Aí a gente tem que caminhar pelo menos meia hora, sabe? Porque eu acho que na caminhada, além de você tá caminhando, fazendo um exercício, você tá relaxando, você tá vendo a natureza, você vê um passarinho, você, né, conversa coisas que talvez ali em casa um estaria olhando no celular, outra coisa, então é caminhar. Eu faço minha atividade física também, aí pelo menos 4 vezes por semana, faço a minha terapia, que também essa é checklist essa aqui não tá tem bom. como, sempre fiz desde a adolescência até então, sempre fiz, e eu acho super importante, porque eu acho que pra gente ajudar alguém, a gente tem que se conhecer. E aí, eu acho que se você não faz terapia, fica difícil, né? Porque na terapia você vai descobrindo, né? Eu me descobri, assim, várias Solanges, né? Que bonito então, isso. e eu acho maravilhoso. Eu preciso. Não, e até te ouvindo, né, que você falou assim, tem que trabalhar muito a escuta, né? E a gente só consegue trabalhar a escuta, né? Todas as partes de comunicação falam sobre isso, né? Você olhando pra si mesmo, né? Você tem que se identificar, né? Não adianta. Você nunca vai ser um livro em branco, você tem as suas marcas, mas é melhor você conheça as suas próprias marcas e aquilo que é seu, né? Aquilo que você já identificou, que às vezes que tem questões que dão com a transferência e como de lidar com isso, né? E sem uma terapia a gente, né, fala tanto, né? Não tem como, é impossível. Da necessidade. E como é dos que... sentimentos, né? E da escuta, é bonito isso. E como que as pessoas podem continuar tendo contato com você? Quem quiser entrar em contato... Tá bom. Su, eu tô num momento muito caseiro, eu digo assim, né? Então, eu não sou muito de redes sociais, né? De redes sociais, nada disso. Então, acho que eu posso deixar meu e-mail. Maravilha! Né? Deixo o meu e-mail, que se alguém quiser, né? Tirar alguma dúvida, né? Perguntar alguma coisa, aí lá no e-mail eu tô sempre verificando e eu respondo. Eu vou colocar na descrição aqui, que vai ajudar o pessoal, então depois você me passa e eu coloco. Tá bom, tá ótimo. E aí, assim, pensando, né? Um colega... que tá começando ali no serviço social, que tá lidando e tem um olhar também para essa parte mais do sofrimento. Você gostaria de deixar alguma mensagem para aquele colega que tá se descobrindo dentro disso? Teria alguma coisa que você deixaria? Recado? O serviço social é, né, uma profissão assim generalista, né? Então, a gente se descobre em tantas coisas, sabe? E a área da saúde, eu acho, é uma impressão que eu tenho, que a maioria que vai para a área da saúde, fica na área da saúde, ela já teve essa experiência na época da faculdade, na época dos estágios, e é uma coisa que ela quer ir, sabe? Só que também eu tenho amigos que nunca trabalharam, que às vezes trabalhou muito na área da educação, e foi ali fazer uma coisinha na área da saúde, e falou, gente, que maravilhoso, não, eu quero trabalhar na área da saúde, sabe? Então eu acho que é muita identificação mesmo, sabe, Rony? De buscar onde se identifica, né? Onde se identifica. Legal. Eu sou isso. Eu sou identificação. Se eu não me identificar, tanto é que eu já trabalhei em várias áreas. Depois da residência, eu fui para o ministério. Era num lugar você, junto com o projeto, você, o computador. Eu falo, gente, não dá. Eu preciso de gente, eu gosto de gente. Então, eu acho que é bem identificação mesmo. Que legal você trazer, né? Quanto que essa área da saúde, né? Quando você tá num trabalho em equipe, conversa muito com a área da educação. Demais, que é essa troca de saberes. Nossa, né? Eu vejo que é um dos grandes reflexos, assim, que a gente tem. Pra mim, né? A minha impressão é que a melhor forma de ensino é essa. Né? Com profissionais, isso é, né? Você, com pessoas, com suas vivências, claro, que você sabe alguma coisa, o outro também sabe alguma coisa, e vocês irem compartilhando, né? E não naquilo de que uma pessoa, um ser iluminado
né, dar aula para os outros. Não acho que isso... Acho que impacta tanta vida, né? Su, eu aprendi, ainda aí tem tempo ainda. Eu aprendi muito com os meus pais. Os meus pais são pessoas muito simples, não têm curso superior, mas assim, de uma vivência que eu falo, meu Deus, se a minha mãe tivesse estudado, ninguém segurava ela. E depois eu tenho a experiência de ter vivido com a minha sogra e com o meu sogro de um mundo totalmente diferente, sabe? E às vezes, como ele... né, a família toda foi criada aqui no Brasil, mas ele tinha muito um sotaque, sabe? E a gente às vezes tirava sarro dele de um sotaque e ele falava assim, por que vocês estão rindo? Vou contar uma história pra vocês. Aí ele contava uma história porque ele estudou em colégio interno, né? E quando ele veio pro Brasil, ele estudou em São Paulo e tipo a Doc Lobo foi um dos professores dele, e ele falava assim, olha, eu aprendi com ele falava assim, vou escrever desse jeito, você tá entendendo? Vou escrever desse jeito, você tá entendendo? Então pronto, se você escreveu errado, mas se a pessoa conseguiu entender, tá aí. Tá bom, tá pronto. Então, eu acho que às vezes a gente fica buscando muita sofisticação no falar, sabe? Querer falar difícil e tudo mais. E eu acho que às vezes você ir pro lado da simplicidade, falar de um jeito que o paciente entende, eu acho que isso é o que vale, sabe? Nossa, sensacional. Essa é a nossa Sol. É sobre isso que falamos, né? Sol, muito, muito obrigado por sua presença. Obrigado por esse papo. Você tava toda preocupada das câmeras. Eu falei, é um papo como a gente tem feito, pra ouvir um pouquinho, compartilhar pra nossa audiência que tem interesse nessa área, saber um pouquinho mais, né, Su? Demais. Obrigado por estar aí, sempre juntos. E a gente tem esse espaço, né, pra mostrar essas pessoas, né? Esses profissionais que impactam a nossa vida. Ou melhor, esses profissionais e mostrar quem tá por trás daquele profissional, né? É muito bom, uma honra, viu? Gente, eu que agradeço. Minha mão tá aqui, suadinha, sabe assim? Porque realmente esse não é o meu forte, mas eu acho que com a experiência de vida a gente também vai, né, dando a cara a tapa. Assim, não, nunca fiz, vou fazer. Primeira vez, pronto. E com vocês eu acho que eu fiquei mais à vontade. Maravilhoso. Sol, né? Nosso sol. Gente, se vocês ainda não nos seguem nas nossas redes sociais, seja no Instagram, seja no Spotify, ou tá inscrito no YouTube, essa é a hora. Curte, deixa um comentário pra gente, pra Sol, vai ser ótimo ouvir vocês. Agradecemos a presença de vocês, agradecemos a sua presença, o seu compartilhamento, Sol. Muito, muito obrigado. E até a próxima, gente. Valeu! Tchau, gente!